Olá, pessoal, boa noite, YouTube, boa noite, Instagram, todo mundo entrando. Quem quiser assistir essa live, aí, Paulo, quem quiser assistir essa live no YouTube fica legal também, a gente responde mais perguntas lá, porque fica mais fácil de ver. Eu espero 1000 pessoas nessa live, então vai encher de gente, o Rodrigo já está entrando aqui. Vamos lá. Ei! Oba! Boa noite! Maria Vitória, controle de qualidade aí do som, como é que tá? Então, ó, Rodrigo, bem-vindo. Vocês estão ouvindo bem? Só para a gente equalizar aqui o som. Boa noite, boa noite. É tanta câmera aqui, Jana, que eu não sei nem para onde olhar. Ó. Pessoal do Instagram, se quiser, tem o link do YouTube lá no perfil da Janaína ou no Transforma, tá bom? Minha bio tem lá, quem quiser entrar na minha bio, é só clicar naquele link da bio que vocês têm acesso ao YouTube aqui do Transforma, já está rolando a live. E aqui a gente consegue ver pergunta, colocar na tela. Aqui está indo muito rápido, né? Já tem 200 pessoas, muito bom. 1 minuto de live, Rodrigo, o negócio tá bom aqui. Então, primeiramente, eu queria que você se apresentasse. Todo mundo já te conhece, né? O cara, assim, dispensa apresentações. Mas eu queria que vocês recebessem com muito carinho um grande amigo, um mentor para mim, nesse assunto. Então, ele é meu mentor. Eita, ó que responsabilidade. Então, hoje a live é sobre tireoide. Mas eu achava que eu sabia tireoide, pessoal. Eu estudei, fiz medicina, fiz endocrinologia, fiz minha prova de título e descobri que eu não sabia nada de tireoide. E foi numa aula da Tribo Forte que eu vi esse cara falar que eu chorei. Que eu falei, putz, podia ter ajudado tanta gente e não ajudei. E a partir de então comecei a ajudar. Graças a esse cara fantástico que vos falará. E que agora eu queria que falasse um pouco, sim, da sua formação, de onde você é, o que você faz. Para as pessoas que ainda não te conhecem aqui do Transforma, aqui do meu perfil, todo mundo já te conhece. Te conheço. Muito bom. Obrigado, Jana, pelo convite. A gente troca muita figurinha, né? Então, um ajuda muito o outro aí nesses temas mais complexos e que, na prática, eu acho que a gente também não sabe muito, né? Tem muita coisa que a gente, de fato, não sabe porque, enfim, faltam marcadores, ou não é tão simples assim como a gente imaginava. E aí ter alguém para conversar, enfim, com a cabeça aberta também, mas também aberta, mas também não tão aberta, né? Que ainda mantém os pés ali na medicina baseada em evidência, acaba sendo muito importante. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou médico, endocrinologista, igual a Janaína, e eu sempre, assim como ela, eu também não aprendi muito sobre hipotiroidismo na faculdade, ó. Eu acho que eu tive 2 ou 3 aulas, sem exagero, eu tive muito, muito pouco, eu aprendi muito pouco sobre hipotiroidismo, porque a visão que a gente tem é de uma doença que é muito simples, tanto o tratamento quanto o diagnóstico, e aí a gente acaba dando pouca atenção. E aí, o que eu percebi, ó, da mesma forma como a Janaína já contou a história dela aí, quando começou a tratar pacientes com diabetes, depois de formado, ou até obesidade, eu vi que, puxa, tinha um monte de gente que eu tratava com hipotiroidismo e estava tudo normal, e essas pessoas continuavam se queixando, e falando que estavam sintomáticas, que não estavam melhorando. E aí eu falei, puxa, não é possível. E aí eu comecei a buscar outras visões em relação aos temas, né? Vi algumas que eu gostei bastante, outras que eu aprendi muita coisa, mas eu achava que era um pouco mais exagerado. E aí eu fui chegando no meio termo, que é uma coisa muito importante nesse tema relacionado ao hormônio tiroidiano, porque eu acho que a gente vive dois extremos, né? No meio, tal que é proposto pelas diretrizes, não faz nada, né? Assim, dá o T4, dá o T4, normaliza o TSH e o resto, se tá com sintomas, não é da tireoide. Acho que esse vai para o psiquiatra, né? É o que se mais faz. Tem um outro extremo que é o quê? Da mesma forma que, puxa, vamos tratar só os exames aqui, também é um outro extremo que você trata só os exames, mas sendo mais ativo. Então, você dá o T3 sempre que o T3 estiver baixo, e com promessas que eu acho que não dá para a gente fazer. E a gente vai falar hoje aqui na live sobre isso. Eu acho que tem uma outra forma, entendeu?
talvez não seja todo mundo que se beneficie de usar a reposição do T3, mas tem muita gente que se beneficia. E é justamente sobre isso que a gente quer conversar hoje, né? Por que que as diretrizes hoje são do jeito que são, né? Por que tanto medo de usar o T3? Por que não usar, né? Qual que é o grande receio? E Hoje a qual gente que é vai o cobrir cuidado tudo também? isso. E qual que é o cuidado? Porque, embora seja uma terapia segura, ela não é isenta de risco, assim como qualquer outra intervenção médica. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí, nesse contexto, né, Rodrigo, as pessoas, primeiramente, aqui a gente já está falando, assim, da live avançada sobre hipotireoidismo, né? Sim, Essa verdade. discussão, a maioria dos médicos não entende, né? E é por isso que a gente gostaria que vocês chamassem médicos para assistir, porque a gente vai tentar, vindo bem simples, para chegar no mais complexo, numa linguagem que vocês todos conseguem entender, mas que se um médico, que é como eu era, né? Eu, como o Rodrigo era também, quando ele estudou, que a gente aprendeu errado, tudo, e aí continua errado, né? Mas e a gente tem uma esperança, a gente vai mostrar para vocês que há uma esperança. Saiu um artigo recente mostrando que as pessoas estão reavaliando isso, embora aqui no Brasil a SBEM acabou de soltar um posicionamento contra a T3, contra dosar a T3, contra dosar um monte de coisa, contra repor, exatamente o contrário do que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, eu queria primeiro começar do começo, né? Então, primeiramente, pessoal, eu vou falar o que é hipotireoidismo e vou pedir o Rodrigo para falar dos sintomas e a gente vai trocar umas figurinhas aqui, tá? Que a gente vai fazendo ping-pong, senão fica um monólogo aqui, eu não quero ficar falando, não. Eu trouxe ele porque o cara sabe muito. Então, hipotireoidismo, o conceito disso, pelo que a gente aprendeu, é o TSH alto. Então, o que esses exames significam, né? A gente tem várias glândulas no corpo da gente e a tireoide está aqui. E não é aqui no cobol, é aqui embaixo. Então, quando a gente vai palpar a tireoide, ela fica aqui, ó, em cima do pomo de Adão. Debaixo de um buraquinho que tem aqui na traqueia, aqui fica aqui a tireoide, tá? Tireoide, cada um fala de um jeito, né, Rodrigo? E aqui a gente produz o T4, um pouquinho de T3, mas mais é o T4. E o T4, ele vai virar o T3, na periferia do corpo da gente. Tem alguns órgãos que o Rodrigo vai falar depois, que é bem legal essa parte de resistência insulínica, como o fígado, que são muito importantes para fazer isso também, né, que convertem, e isso é o que vai agir mesmo no corpo da gente. Então, a tireoide é responsável por manter a temperatura corporal, a frequência cardíaca, o nosso metabolismo basal, tem a ver com resistência insulínica, então se a tireoide não está legal, a gente pode ter resistência insulínica, e vice-versa, né, Rodrigo? A resistência insulínica interfere na tireoide. Bom, mas então, a tireoide produz isso. Quem que manda na tireoide? Né? Então, a gente vai lá para a hipófise. A hipófise é no meio do zoio aqui, ó, lá para dentro, pequenininha, ela manda no corpo inteiro, assim, dos hormônios, né? E tem o hipotálamo, que está em cima dela, mas é nessa hipófise, que é lá no cérebro, que produz o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Esse hormônio que regula a tireoide, quando ela está preguiçosa, ele aumenta, tipo assim, acorda, ele fala mais alto. Quando ela está produzindo hormônio demais sozinha, sem ninguém mandar, o TSH diminui, fica suprimido, fica baixo, tá? Então, ele vai regulando isso. E é toda essa regulação que a gente aprende na faculdade, que, na verdade, a gente aprendeu algumas coisas que estão inadequadas, tá? Então, só para vocês entenderem que tem esses hormônios, TSH é produzido no cérebro, T4 é aqui, o T3 pode sair um pouquinho da tireoide também, mas a maior parte é a conversão do T4 em T3 na periferia. Tá? No cérebro também a gente produz T3, né? Então, a gente vai falar sobre isso também. E aí, como que a gente vai ver os sintomas? Porque quando eu estudei isso, Rodrigo, falaram assim, ó, se o TSH estiver acima de 10, é hipotireoidismo. Entre 4,5 e 10, pode ser o hipotireoidismo subclínico, se a pessoa for velha, a gente nem trata. Né? Aí tem alguns critérios para tratar. Entre 4,5 e 10, se você achar que vale a pena, você vai tratar, senão não vai tratar, né? E tudo baseado em exame. Mas tem, assim, alguns sintomas mais característicos, só que eu queria que a gente falasse de todos, Rodrigo. Vamos falar da lista dos sintomas? Então, enumere aí para nós o que é o sintoma de hipotireoidismo. Posso explicar só por que é tão variado os sintomas? Claro, pessoal, por favor. O que é um hormônio, né? Então, o hormônio é uma substanciazinha que vai se ligar em algum lugar, que é um receptor, e quando se liga nesse receptor, esse hormônio vai desencadear algum efeito. Então, por exemplo, se o meu dedo fosse um hormônio, se eu
apertar aqui o botão da luz da parede, a luz do teto vai apagar. Mas se eu apertar esse mesmo hormônio, o botão aqui do celular, o receptor do celular, o que vai acontecer? O celular vai desligar. Se eu pegar esse hormônio e enfiar no meio do meu nariz, vai sair meleca, entendeu? Então, assim, ó, o mesmo hormônio, o mesmo dedo, ele vai desempenhar, ele vai gerar um resultado diferente dependendo do local aonde ele se liga, tá? Quando a gente pensa no hormônio tiroidiano, por que os sintomas são tão variados? Porque a gente tem receptor de hormônio tiroidiano, a gente tem esse botão que o dedo se liga em todas as células, exato, em todas as células do corpo. Em todas as células do corpo. Então, dependendo do local do corpo que esse hormônio, esse dedo se ligar, ele vai desempenhar uma ação específica. Então, por isso que às vezes os sintomas são tão variados, né? E tem pessoas que vão ter mais um tipo de sintoma, mais outro tipo de sintoma. Por quê? Porque depende também da expressão, da quantidade de receptor que aquela pessoa tem, da sensibilidade, tudo isso. Então, os sintomas, quais são os sintomas mais típicos? E talvez quem tenha hipotiroidismo aqui pode até ir listando e ajudar a gente, né? Cansaço, então, sonolência diurna, a pessoa que dorme, né, dorme bem e acorda sempre muito cansada, intestino preso, e aqui falando mais da falta de hormônio tiroidiano, tá bom? Então, intestino preguiçoso, constipação, intolerância ao frio, então aquela pessoa que tá todo mundo de blusa normal e ela já tá toda agasalhada tal por causa de intolerância ao frio, as extremidades geladas, a frequência cardíaca mais baixa, pele extremamente ressecada, pode ter queda do terço distal da sobrancelha, queda de cabelo, reflexo aquileu diminuído, então reflexo de tendões profundos diminuídos, frequência cardíaca mais baixa, humor mais deprimido, dor no corpo, né? Costuma-se dizer que, por exemplo, fibromialgia é o extremo do hipotiroidismo, né? Então, é aquela pessoa que tem todos os sintomas de hipotiroidismo extremamente amplificados. Humor deprimido, eu falei. Que mais? Memória ruim. Memória ruim. Então, são sintomas... Cabelo, unha. São sintomas muito variados, né? E aí, o que é importante destacar, né, Janenó? Como são sintomas muito... uma gama enorme de sintomas, não dá para a gente também achar que só porque tem esse sintoma é falta de hormônio tiroidiano. Também não é assim. Ou seja, não são sintomas específicos, né? Você pode ter queda de cabelo por diversos outros motivos. Você pode acordar cansada por outros motivos. Você pode ter déficit de memória por outros motivos. Agora, quando você começa a ter a junção de vários desses, aí você tem que suspeitar. Principalmente na vigência de um bom estilo de vida, digamos assim. Então, por exemplo, uma pessoa que acorda cansada, mas ela vai dormir 2 da manhã, acorda todo dia 6 da manhã, olha, pode até ser que ela tenha falta de hormônio tiroidiano, porque parte da produção é noturna, tal, tem alteração de um monte de hormônios, mas a solução não é repor hormônio, é tentar dormir, né? Exato, então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. A gente sempre, no a momento... também. A apneia. Então, no momento do diagnóstico, né, a gente tem que levar em consideração associar esses sintomas com outros fatores do estilo de vida. Mas tem edema facial, então é comum esses pacientes com hipotiroidismo, eles ficam meio edemaciados aqui, principalmente na região periorbital. Então, tem uma gama de sintomas aí que você consegue ir juntando. Aí você olha lá e fala, olha... o pelo é laranja, tem juba, olha o rabinho, os dentes são afiados, gosta de carne. Aí você fala, puxa, ó, parece um leão. E aí você faz um teste, entendeu? Então, é um pouco disso. Mas só para lembrar que, olha, os sintomas são muitos. Você tem que juntar eles junto com, às vezes, com o seu exame físico, com a sua percepção, com a análise de todo o contexto para chegar num diagnóstico. Tem uns sintomas aqui também, que é infertilidade,
Inchaço, bolsa debaixo dos Sim, olhos, é uma coisa que eu aprendi com você, né? Os pacientes têm que ter uma bolsa aqui debaixo dos olhos, a gente começa a tratar, muda o rosto da pessoa, né? Com o T3 principalmente. Muda a sim. feição da pessoa. Acorda às 3 da manhã, eu vejo muitos pacientes com hipotireoidismo que acordam às 3 da manhã. É engraçado isso. Enxaqueca, TPM, né? São coisas que quando a gente repõe T3, as pessoas dizem, eu não tô acordando mais às 3 da manhã. Mas também pode ser insuficiência de progesterona, né? Na menopausa, a mulher tem muito progesterona Sim, baixa e às vezes precisa uma progesterona noturna para melhorar o sono, né, Rodrigo? Então, tem que sim. ter um médico que olha tudo, né? Temperatura corporal baixa é um sintoma bem característico, né? Bem característico. Eu uso bastante a temperatura quando eu estou na dúvida. Eu não trato só por causa da temperatura corporal baixa, mas ela me ajuda muito na suspeita. Você tem feito a temperatura corporal ou oral, Rodrigo? É que oral é difícil, né? É difícil achar termômetro de Mercúrio? mercúrio atualmente. Eu uso normal, o termômetro normal. Eu gosto muito assim, ó, da temperatura quando a temperatura vem normal, porque eu acho que isso afasta muito a chance de ser uma falta muito significativa de hormônio tiroidiano. Mas isso é percepção, eu acho que não tem um protocolo, né? Não vai ter nada nesse sentido. Eu acho que vai muito de todo o contexto que a gente mencionou. Tem uma. Posso dar um exemplo só da tireoide, Janena, que eu acho que vai ajudar quando a gente for entrar nas Claro. causas, né? Por que que isso é tão. Por que que é tão complicado essa análise só pelos exames? Quando foi descoberta a clínica do hipotiroidismo, então isso é lá no final de 1800, ninguém sabia que era falta de hormônio tiroidiano, né? Eles viram que tinha um quadro clínico que era do mixedema, que é o extremo do hipotiroidismo, né? Então, aquelas pessoas quase em coma mesmo, Inchado, né? todas edemaciadas, letárgicas, em coma mesmo. E aí eles começaram a perceber o que, olha, tem pacientes que, quando tiram essa glândula aqui do pescoço, a tireoide, eles ficam com um quadro parecido. E aí eles falaram, então esse quadro clínico aí de mixedema, que é o extremo do hipotiroidismo, deve ser por falta de alguma coisa que essa glândula produz, né? Então, veja, nessa época aí, lá no comecinho de 1900, como é que eles faziam o tratamento? O diagnóstico, primeiro, o diagnóstico era clínico. Então, exato, o tratamento era esse. O diagnóstico era clínico. Então, às vezes era nesses quadros extremos, né? O paciente já em coma, mas depois eles começaram a medir o metabolismo, então era a taxa metabólica basal, quando estava diminuído, eles atribuíam que era falta de hormônio tiroidiano, eles usavam a temperatura corporal, eles usavam os outros marcadores, então PBI, que eram marcadores ruins, mas basicamente era clínica, metabolismo e temperatura. E como é que eles faziam o tratamento? Naquela época era bem arcaico mesmo, então é o que a Janaína falou, No moedor. tem descrição de suco de tireoide, eles cozinhavam a tireoide, davam para os pacientes comer, tem relato de transplante de tireoide, e aí imagina, era muito ruim, por quê? Porque se hoje, manipulado, já existe uma série de controvérsias, imagina você pegar lá 20 gramas de um pedaço de tireoide cozido, né? Tinha vezes Difícil que demais, ia né? tinha vezes que tinha muito hormônio, tinha vezes que tinha pouco hormônio. Até o extrato de tireoide porcino, quando eles começaram a usar a tireoide de porco, tinha muitos relatos de fato de excesso de hormônio tiroidiano. Por quê? Você fazia esse monitoramento com sintomas, basicamente, taxa metabólica basal, mas a terapia também não era muito certinha, porque uma hora ia um pedaço de tireoide maior, outra menor. Mas às vezes o diagnóstico, antigamente, eu acho que o diagnóstico era mais bem feito. É, E hoje o diagnóstico não é bem feito, o tratamento é mais assertivo. Assim, quando a gente usa T3 junto, mas de qualquer forma, é possível tratar melhor hoje, E eu né? acho que antes a gente tratava, a gente usava muito a clínica, o que era uma coisa boa. Por outro lado, às vezes a gente tratava tardiamente, porque o cara tinha que manifestar um sintoma para poder tratar, né? Tinha que estar ruim. E às vezes para você monitorar também era mais difícil. Então, quando começaram a surgir lá por volta de 1950, a dosagem dos hormônios tiroidianos e tal, viram-se, olha, puxa, a dose diminuiu quase 50% que se utilizava. E isso é um ponto interessante, ó, pessoal. Antes, quando você repunha só o extrato de tireoide, por exemplo, você estava dando T4 e T3.
Aí foi descoberto que existe o T4 aí depois descobriu-se que era o T3, mas continuava se dando T4 e T3. Por quê? Porque partia-se do princípio que, olha, se a pessoa não está produzindo T4 e T3, vamos repor T4 e T3. Qual que foi a grande... né? Faz sentido, né? Faz sentido. E qual que foi a grande mudança? Né? O que aconteceu? A reposição de T3, de fato, era mais difícil, porque é menos estável, né? Então, enquanto o T4 você dá ali, dura 7 dias, tipo, o T3 tem uma meia-vida curtíssima, era mais difícil a reposição do T3. Tinha essa questão que o T3 vinha só no extrato de tireoide, nesse suco, então era difícil dosar a quantidade, tinha mais efeitos colaterais também nessa época, mas eles continuavam dando por qual motivo? Porque partia-se do princípio que, olha, se a tireoide produz T3, a gente precisa repor T3. Só que aí teve um estudo que mudou isso, que foi o quê? Eles pegaram um ratinho sem tireoide, deram T4 e apareceu T3 no sangue. E eles falaram, opa, olha só. Não precisa dar T3, né? Se a gente der T4, aparece T3, então não precisa dar T3. O corpo, isso é uma premissa, o corpo vai ser capaz de fazer essa transformação do T4 em T3 de uma forma inequívoca, sem nenhuma outra interferência. Isso é uma premissa. Então, o primeiro ponto que é importante destacar é a mudança do tratamento T4, T3, da terapia combinada para a terapia isolada de T4, não foi feita com nenhum estudo que demonstrou superioridade do T4. Eles simplesmente assumiram que isso era o certo porque eles acharam, já que aparece, então não precisa. Não estudar a fundo. Como tudo na medicina, né? Que a gente, assim, mas a alimentação se sabia. Isso, eu acho que naquela época não se sabia, talvez a manipulação do T3 ali era ruim, né? Agora, era perigoso na época. Agora, por exemplo, tem notificação do FDA do final de 1990, notificando todas as empresas de T4, porque também não tinha nenhum estudo de segurança da levotiroxina, de padronização da dose, nada disso. Então, não é que também nossa, a levotiroxina sempre foi super segura, né? Segura, nada disso, não teve nada disso. Mas daí tem duas premissas que são muito importantes que vale a pena destacar e que regem o tratamento do hipotiroidismo até hoje. O primeiro, que é essa conversão do T4 em T3, ela é absolutamente perfeita, o que não é, né? E a gente até pode falar depois os motivos pelos quais a gente sabe isso. E a outra premissa é que o uso do T3 é perigoso, né? E de onde surgiu essa ideia que o uso do T3 é perigoso? Porque acho que até por causa do início do tratamento que era feito, mas pessoal, era feito com suco de tireoide. Não tem como você dosar isso, quantificar isso, titular isso. Você cozinhava a tireoide, então, assim, de fato, quando você pega esses estudos de 1950, 60 e tal, tinha muito efeito colateral, mas é interessante, porque da mesma forma que se tinha um efeito colateral, quando você diminuía a dose, esses efeitos sumiam. Então, é um efeito colateral dose dependente, tá bom? Mas isso, antigamente, quando você não tinha como repor T3 de uma maneira um pouco mais padronizada. Não tinha como isolar o T3, né, gente? Não tinha como você titular, Exato. Acompanhar o tratamento, era muito complicado. Uma vez, você achava que estava dando o mesmo tanto, mas você podia estar dando o dobro sem saber, né? Realmente era complicado. Mas tem muitos estudos, né, Rodrigo, de segurança, acho que cabe falar disso agora. Tem estudos, inclusive na insuficiência cardíaca, mostrando melhora de função cardíaca com o T3, queria que você comentasse isso. Tem estudos pós-infarto, né? Então, assim, os pacientes que a gente mais tem medo, né, que as pessoas falam, vai tomar T3, vai dar taquicardia, vai infartar, vai morrer. O T3 vai fazer mal para o seu coração. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá, eu acho que é um tema bem relevante isso. O que é essa questão do T4 em T3 que a gente está falando? A tireoide, ela produz muito T4 e pouquíssimo T3. Muito T4 e pouquíssimo T3. Eu costumo dar o exemplo assim, se todas as glândulas é como se elas fossem fábricas, digamos assim. Então, a tireoide é uma fábrica, e ela produz lá T4 e T3, muito T4 e um pouquinho T3. Se ela fosse uma fábrica de tecidos, seria como se o T4 fosse tecido
e T3 fosse a camiseta. O que significa isso? Que o hormônio ativo, aquilo que as pessoas vão vestir, é a camiseta, né? Então, lembre-se que eu falei que o hormônio, meu dedo, ele tem que se ligar num receptor? Isso é o hormônio ativo, aquilo que se liga no receptor. Porque, na prática, pessoal, o T4 é um pré-hormônio. Ele praticamente não se liga no receptor. Ele não tem muita afinidade no receptor. Então, nessa fábrica hipotética aí dos tecidos, é como se o T4 fosse o tecido, mas a fábrica produz um pouco de camiseta. Agora, quando a fábrica produz isso daí e libera, as pessoas não pegam a camiseta direto da rua. Isso aí tem que ir para uma lojinha, né? Então, vai lá na rua, que seria a nossa corrente sanguínea, e aí o tecido e a roupa, a camiseta, entram dentro de uma lojinha. Essa lojinha seria as células do nosso corpo. Então, a célula do músculo, as células do fígado, do rim, tudo isso. Nessa lojinha, o que acontece? Puxa, olha, a camiseta que já chegou pronta da fábrica, já pode ir para vender. E aí, aparece alguém lá comprando e pronto, já usa, e já veste, né? Porque é o hormônio ativo. Mas e o restante, né? E aquele tecido todo? Esse tecido todo vai precisar ser convertido em camiseta. Então, esse T4 dentro da célula vai precisar ser convertido em T3, a camiseta. E aí, para isso, você vai ter costureira. Aí, para essa costureira transformar esse tecido em camiseta, vai precisar de um monte de coisa. Vai precisar de fio, vai precisar de máquina de costura, talvez precisa de fita crepe. Você vai precisar de um monte de coisa, não é chega lá e já converte, né? Então, você vai ter lojas, por exemplo, que às vezes estão sem fio. Eventualmente, tem uma loja que está sem máquina de costura. E aí não adianta nada você ter esse tecido, porque ele não vai virar camiseta. E ninguém compra um tecido na loja. Ele só vai quando a gente tem camiseta. resistência insulínica, isso acontece com muita frequência, né? De faltar insumos para fazer isso, né? Exato, inflamação, tudo isso. E o TSH, né? E o TSH que a Janaína mencionou, né? Lembra que a Janaína mencionou que o TSH, ele é produzido aqui na hipófise, né? Que é uma glândulazinha ali no cérebro. Esse TSH é o chefe da fábrica. Ele é o chefe da fábrica. Então, quando a fábrica começou a produzir pouco tecido, diminuiu a produção, o que o chefe faz? Ele levanta lá do escritório dele, começa a gritar, então, vamos produzir e tal. Quando a fábrica está produzindo bastante, ele não está nem aí. Só que, pessoal, tem um grande problema, que é o quê? Esse chefe da fábrica, ele só está preocupado com a fábrica. Ele não está nem aí com o que a loja vai fazer com o tecido que ele vendeu. E talvez esse tenha sido uma das maiores premissas erradas que nortearam o tratamento do hipotireoidismo, que é o quê? Olha, de fato, quando o chefe está bravo, falta hormônio. Entendeu? Quando o chefe está bravo e está gritando lá, é sinal que está tendo pouca produção de hormônio, que é sinal que não está produzindo tecido. E aí ele vai estimular aquela glândula a produzir. Né? E eles viram isso, olha, pessoas que tiram a tireoide, o TSH aumenta. Então vamos guiar o nosso tratamento por isso. Ó. Quando o TSH estiver alto, é sinal que falta hormônio tiroidiano. E aí qual que foi a grande premissa? Qual foi a grande premissa? Se quando o TSH está alto é sinal que falta hormônio tiroidiano, se ele estiver normal, é sinal que não falta. Esse é o erro maior, né? Essa foi a grande premissa. E não é verdade. Por quê? Porque o TSH, ele é um ótimo, mas ele é um bom marcador para a função da fábrica, da glândula tireoide. Mas o que acontece depois dali, ele é péssimo. Ele não mostra. Ele não consegue ver o que está acontecendo dentro das células do nosso corpo. E talvez esse seja o grande problema que eles chamam de hipotiroidismo tissular, hipotiroidismo intracelular, né? E aí vão ter essas questões que a Janaína falou, de resistência à insulina, de inflamação, tudo isso que acaba interferindo e gerando essa falta de camiseta na loja. A fábrica está produzindo ali, está tudo bem, mas na loja está faltando camiseta, insumo, tudo isso. Agora, vejam bem, pessoal, não confundam isso com hipopituitarismo, né? Quando tem um problema na hipófise, tipo, a pessoa tem um tumor na hipófise, aquela glândula de onde produz o TSH. Existe também o hipotireoidismo nesse sentido, que o TSH está baixo. Sim. E o T4 está baixo. Tipo assim, o chefe surtou, encheu a cara, deitou no sofá, deixa o pau quebrar. Ele não funciona.
Então, tem essa situação. Aqui a gente está falando, não, a hipófise está funcionando perfeitamente, a tireoide está produzindo T4, mas não está tendo uma conversão em T3, que é o que faz efeito mesmo. E por que o TSH, às vezes, ele não entende isso? Porque lá no cérebro, inclusive, tem o T3 do cérebro. Né, Rodrigo? Então, às vezes, lá no cérebro tem uma conversão legal, e aí ele acha que está tudo bem, tem isso também, mas lá no fígado, lá no tecido mesmo, nos músculos, né, nos órgãos, não está tendo uma conversão em T3 legal. Às vezes o T3 no sangue está de um jeito, no tecido está de outro, a gente não tem como dosar isso direito. Às vezes no sangue o T3 está bom e a pessoa está com a temperatura de 32. E a paciente chegou no consultório com a temperatura de 32, Rodrigo. Eu peguei na mão dela e falei, você tem hipotireoidismo? Não tenho, não. Eu falei, tem sim. Tem sim, TSH normal. Então, a gente trata, melhora tudo. A pessoa até chora, né, Rodrigo? Até chora, porque fala assim, nossa, mas eu parecia que eu estava morta, eles fazem, parecia que eu estava morta. Eu tinha uma paciente que morava em São José, mora ainda, né? E ela tinha uma fábrica de tecelagem, por coincidência, ela também trabalhava vendendo roupa e tal. E quando ela ia para cidades vizinhas, a irmã tinha que ir com ela, porque ela dormia na estrada. Exames normais. Aí, quando ela chegou no consultório, faz uns 3 anos isso já. E foi muito bacana, assim, T3 baixo, tudo normal, ressonância de hipófise, tudo normal e tal. E era isso, por algum motivo ela converte mal. E aí qual que é o tratamento? É um teste terapêutico. Repõe e vê se melhora ou não melhora, né? Ah, mas isso é um absurdo. Não se faz isso com depressão? Ou alguém depressão é tudo isso. Ou alguém sabe que você tem deficiência de sertralina, deficiência de Prestic. Não, é um teste terapêutico. Ó, vamos tentar com esse antidepressivo, ver como é que você se sente. Aí você começa a tomar, não melhora. Aí você aumenta a dose. Aí você aumenta a dose, a pessoa tem efeito colateral. Aí você troca o remédio, ou você diminui a dose. É tentativa e erro totalmente. Não é nenhuma loucura, né? Por quê? Porque é seguro. Né? E como é que eu sei que é seguro? Porque os estudos falam isso, não é por experiência própria, é porque os estudos falam isso. Então, tem vários estudos, e são coisas diferentes. Por exemplo, tem vários estudos com pacientes com insuficiência cardíaca, que a Janaína falou, e aí você pode repor T3, é estudo repondo T3 por via oral, é estudo repondo T3 por via endovenosa, é estudo dando T3 em bolos, então uma dose alta, é estudo dando T4 mais T3, tem um monte. Eu posso dizer que, nossa, então faz muito bem dar T4 e T3 para quem tem insuficiência cardíaca? Não tenho como dizer isso, porque são estudos com um N, uma quantidade de pessoas muito pequena, mas nenhum deles teve efeito colateral. Dá segurança, né? Exato. Nenhum deles teve efeito colateral. Tem estudo usando T3 antes de cirurgia cardíaca, e aí são vários estudos. Por quê? Porque nessas doenças, pessoal, então, principalmente doenças cardíacas, aí pode ser insuficiência cardíaca ou infarto, como a Jana ainda falou. O que acontece? O corpo fica muito inflamado, e aí acontece algo que é bem conhecido na literatura médica, que é a síndrome do T3 baixo, isso. E aí eles falam, puxa, olha, quem tem T3 mais baixo morre mais nessa situação. Será que dá T3 morre menos? Ninguém sabe isso. Mas o que se sabe que repor T3 nessas condições é seguro. Esse é o primeiro ponto. Numa doença com alto risco, né, de você ter arritmia, de você sobrecarregar ainda mais o coração, se mostra que é seguro e potencialmente, né, provavelmente benéfico. Pode ser que no futuro a gente passe a usar o T3 como arsenal terapêutico nesse sentido. Mas tem outras doenças também, que já se usa T3, ou que tem estudos usando T3, e que se mostrou seguro. Então, por exemplo, depressão, tem um monte de estudos melhora demais. Com T3. Um monte de estudos. Tem até revisão sistemática com o uso de T3 em depressão. E sabe qual é a dose que eles usam? 50 microgramas por dia. Uma dose altíssima. Quase 3 vezes maior. A gente usa? A gente usa 5, 10, no máximo 20, né, Rodrigo? Usa 50. 50. Eu tenho paciente meu que usa, que até usa mais, mas os randomizados é isso mesmo, usa 10, 5 e 50, e a conclusão do estudo, olha, se usar, é seguro. Não são pessoas com diagnóstico de hipotiroidismo, não, hein? São pessoas sem hipotiroidismo, mas com depressão, que usando até 50 microgramas por dia,
se mostrou seguro. E aí, olha que interessante, nessa revisão eles orientam, a gente sugere manter o T3 no limite superior e o TSH no limite inferior. Então, é seguro. Em pacientes com obesidade, antes tinham vários estudos com T3. Então, o paciente emagrecia, dava-se T3 para aumentar o metabolismo. Em pacientes com... Rodrigo, sobre esses obesos, às vezes, sabe o que eu acho que o povo tem muito medo de T3? Porque antigamente, para emagrecer, e até hoje, né, a gente tem muitos colegas que prescrevem fórmulas misturando fluoxetina, cetamina, Lasix, né, que aí o Lasix, aí T3, mas aí vai saber onde que manipulou, né, do jeito que toma, qualquer T3, mas mistura coisa demais, e aí sempre que dá errado a culpa é do T3, né? Então, eu acho que eu tenho colegas que acham absurdo eu peçar T3, que é picaretagem, que vai matar o paciente com 5 microgramas de T3, e assim, eu sinto às vezes que isso vem dessa época, que se misturava tudo no caldeirão da bruxa e toca no paciente. Às vezes ele passa mal mesmo, por outros motivos, né? Que eu acho que é aquele extremo que a gente falou, né? Que, esse extremo aí é ruim, de você usar de uma maneira indiscriminada, sem o paciente saber que está usando, tem ali... né? Junto com diversos outros medicamentos. Isso, inclusive, é uma das causas do preconceito em relação ao uso do tratamento medicamentoso da obesidade, né? Muitas pessoas têm receio de usar medicamentos para o tratamento da obesidade por causa dessas fórmulas, entendeu? Mas aí, pessoal, a gente vai ter um monte de coisa. Nessas fórmulas tem sertralina, tem fluoxetina, tem diazepam. Já pensou se os psiquiatras não puderem... não puderem prescrever esses medicamentos porque tem nas fórmulas? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí pode ter algum colega aqui que esteja falando assim, né? Mas não tem, né? E eu acho que é sempre a grande discussão. Mas vocês estão falando tudo isso, mas não tem nenhum estudo que demonstre que tem benefício. Mas a gente sabe que os estudos são mal feitos também. E nós vamos mostrar uma revisão recente sobre esse assunto aí. Eu acho que esse é o grande ponto. O Souto tem uma postagem no blog dele, lembra? Da fadinha dos dentes. Eu lembro, a fada dos dentes. Muito boa. Essa analogia da fada dos dentes é muito boa, porque eu acho que se encaixa perfeitamente aqui nessa questão do hipotireoidismo. Porque, pessoal, lembra? Antes o diagnóstico e o tratamento era só clínico. Aí apareceram os exames laboratoriais, a gente partiu dessas premissas. Olha, o TSH é um marcador fidedigno da função, se está alto, falta hormônio, se está normal, não falta hormônio. O T4 é convertido sempre em T3. O uso do T3 é perigoso. Tem uma outra premissa, Janaína, que também é muito comum. Qual que é? Que o normal populacional é igual ao normal individual. E essa premissa, para mim, é uma das piores. Por quê? Porque como é que você pode falar... Explica o que você falou, explica isso, porque o pessoal não vai entender. O que ele está falando, gente, é que o valor de referência lá do exame que você pegou do laboratório fala que é normal um TSH entre 0,5 até 4,5, tá? Só que isso é normal para quem, cara pálida? Será que é normal para todo mundo? Será que, então, se eu tiver com o meu TSH de 4,5, eu estou bem? Explica aí o que a gente viu nos estudos, Rodrigo. Esse foi o estudo que me convenceu. Isso é interessante, pessoal, porque quando essa definição laboratorial de normalidade ela foi criada, os próprios criadores ali falavam, olha, tem que tomar cuidado, porque embora seja esse normal aí populacional, não necessariamente significa que é um normal individual. Tinha autor que já ressaltava, olha, toma cuidado, porque esse normal populacional, ele não leva em nada questões... como é que se diz assim, biológicas, é um normal somente numérico, né? Ele não está levando nada biológico. É difícil você falar que o populacional é o individual. E tem um estudo que é muito, muito interessante. Eu não sei, eu não consigo compartilhar a tela, consigo? Consegue sim. Só colocar share. Você consegue compartilhar o que você quiser. Aqui, ó. Pode compartilhar aí. Deixa eu ver se eu acho esse estudo aqui, mas é um estudo muito bacana, que eles fizeram o quê, pessoal? Enquanto eu procuro aqui, eu vou falando. Eles pegaram, eu acho que era 30 pessoas, não me lembro quantas pessoas. Gente, vai pro YouTube que vocês vão ver ele compartilhando aqui no YouTube, tá? No YouTube tá comentários abertos, porque a gente consegue ler,
E aqui no Deixa eu... YouTube tem como ver a aula, tá? Então, assim, ele tá mostrando, eu tô escrevendo coisas na tela, tá? O link tá na minha bio, é o YouTube do Transforma, tá bom? E nos Ah, meus eu sou. stories eu coloquei arrasta pra cima também. Que o meu, eu sabia, é porque o meu StreamYard aqui, ele é meio ruim nesse sentido, mas tudo bem, ele não Eu tenho esse compartilha. artigo, você tem, não, mas você tem o título dele? Tá em TSH aqui, não tá? É o pré-analítico? May Deixa eu not ver be a aqui. good marker. É aquele TSH, pode não ser um bom marcador, não é esse? Deixa eu ver, acho que Eu não. acho que é Mas, ó, esse. eu vou explicar aqui para o pessoal. O que eles fizeram? Ó, eles pegaram, não lembro se era 20 ou 30 pessoas, e dosaram, tá bom? E eles dosaram todos os hormônios Achei, tiroidianos, todos os meses, todos achei, os achei. meses. Vou postar. Achou? Todos os meses. E aí, Vou postar. Você quer que eu poste a figura, né? veja, deixa eu Peraí, ver se é isso aí. É o que tem a peraí. curva normal dos dois. Não, não é esse. Peraí Não? que eu vou achar. E aí, o Ai, que meu eles pai. viram, pessoal? Vai Ó, se eu falando aí que eu vou tinha... achar. Ah, vai ser uma maldade com quem tá no... Aqui, ó. Vou fazer uma coisa aqui, já que a gente tem muitas câmeras aqui. Ó, é esse aqui, ó, Jana. Vê se você tem aí, ó. Mostrei aqui na tela do O Instagram. Nero. Ah, pois é, esse tá aberto aqui, ó. Tá? Ó, Então é esse mesmo. ó, vou mostrar no Instagram. Depois você posta aí. O que eles fizeram? Então, essa curva maior, essa curva grossa aqui em cima, é a curva de normalidade. Então, quando eles fizeram uma curva normal, estatística, eles viram, olha, essa é a curva normal aí do valor de referência. O que é essa curva de normalidade? Eles pegam 95% está dentro do normal, 2,5% para cá é baixo, 2,5% para lá é alto. É isso Tô geralmente mostrando que... aqui, tá, gente? Aqui, Tá? ó, no YouTube aqui. Então Vê se aparece para você aí no YouTube. Vê se tá certa a imagem. deixa eu recolocar minha câmera aqui. No YouTube já tá, na tela, gente. É só abrir. Boa. Dá para ver? Ah, olha só. Maravilha. Esse mesmo. Esse foi E aí, fantástico. ó que interessante, ó. A montanha maior aí é a variação normal dos participantes. Mas olha a variação individual, é aquele pretinho ali, é a montanhazinha menor. Então, veja, como é que você, né, pode ter certeza que o seu normal é igual ao normal populacional? Eu nem sei se esse normal desse indivíduo é o normal dele. Pode ser que o normal dele fosse ali mais para, sei lá, 115, 125, e agora, por algum motivo, ele está aí. Então, é muito difícil a gente definir como normal individual o normal populacional. E mais do que isso, é difícil definir que o normal é o ideal, porque pode ser que esse paciente tenha algum distúrbiozinho, ou ele tem resistência à insulina, inflamação, que até é normal aquilo ali para ele, mas não é o ideal, porque ele está com muitos sintomas de hipotireoidismo. E esse é um dos grandes problemas do tratamento e diagnóstico do hipotireoidismo, que é o quê? A gente não tem nenhum marcador de ação do T3. Né? É diferente da insulina. Então, por exemplo, na insulina, se eu tenho insulina, todo mundo tem mais, digamos assim, conhecimento, até por causa da low carb, né? Mas, por exemplo, com a insulina, se eu tenho um paciente com insulina de 6 e glicose de 80, eu falo, tá normal. Se tiver uma insulina de 20 e glicose de 80, as pessoas já falam, opa, isso aí tá alguma coisa alterada. Isso aí deve ser resistência à insulina, não é? Por quê? Porque a gente já sabe que existe uma resistência à insulina, por mais que 20 esteja dentro dos valores normais populacionais. Uma população absolutamente doente, 20 de insulina é normal para a população, mas não é ideal para ninguém. Agora, e o contrário, ó, se eu tiver uma insulina de 6, que é uma insulina boa, com uma glicose de 150. Ou uma insulina de 20 com uma glicose de 150. Ó, os dois hormônios... Diferente, né? Exato. Você tem ali insulina de 6, glicose 150, insulina de 20, 150, mas nos dois casos você sabe que alguma coisa está errada, porque você tem um marcador laboratorial muito sensível que é a glicose. E com o hormônio tiroidiano a gente não tem ainda esse marcador laboratorial. A única coisa que a gente tem são os sintomas do paciente. Então, depois que o T3 se liga no receptor, a única coisa que sobra são os sintomas. E aí, tem duas opções. Ou a gente vai confiar no valor de referência
do T3 populacional, ou a gente vai confiar num marcador absolutamente indireto, que é o TSH. E que é falho, que tem vários estudos mostrando que não se correlaciona com sintoma na maioria dos casos, né, Rodrigo? Tem esses estudos, né? A pessoa está com TSH normal e com todos os sintomas de hipotiroidismo, e às vezes você trata, o TSH normaliza, os sintomas não mudam nada. Aí fala, não, minha filha, então porque não é da tireoide o sintoma, vai se tratar com psiquiatra. Isso tem, por exemplo, com infertilidade, mostrando que o TSH não é um bom marcador. Às vezes a pessoa está infértil porque, mesmo com TSH dentro do normal, porque o T3 está baixo, né? Tem estudos que mostram... A gente dá T3, a pessoa milagrosamente engravida. O efeito placebo do T3, né, Rodrigo? Tem isso. Por exemplo, nesses pacientes com doença cardíaca, né, nesses estudos, é bacana, porque se aumenta o T3, o TSH continua dentro da normalidade, mas a pessoa melhora de função hemodinâmica, melhora tudo, ou o contrário, às vezes você dá dobutamina, o T3 aumenta o TSH. Então, o TSH, ele é um marcador ruim, pessoal, pensando nas lojinhas ali, ele não consegue ver o que está nas lojinhas, são muitas lojinhas para que ele consiga enxergar, né? Agora, veja, às vezes a lojinha não está produzindo a camiseta porque está faltando máquina de costura. E aí, olha, o tratamento pode não ser da camiseta, talvez o tratamento seja da máquina de costura para as lojinhas, entendeu? Então, esse é um ponto importante também no tratamento do hipotiroidismo. Às vezes, você pode fazer um diagnóstico, olha, eu acho que é falta de hormônio tiroidiano, mas a causa, o tratamento não necessariamente envolve repor hormônio tiroidiano. Você pode aumentar esse hormônio tiroidiano de outras formas. Por isso que é tão importante essa questão do contexto, do estilo de vida, né, da resistência à insulina. Por exemplo, tem estudo que demonstra que o excesso de frutose, e aí frutose é da fruta, a maior parte? Não, frutose... Refri, o maior consumo açúcar. É de ultraprocessado, exato. O excesso de frutose faz o quê? Diminui a entrada de hormônio tiroidiano dentro da célula. Né? Então, será que não tem relação? Às vezes a pessoa muda a alimentação, se sente mais disposta. Aí, os docinhos, né? O açúcar de maçã, mel, agave, a frutose pura, só bebendo, o xarope de milho, suco de uva integral, refri, excessos, então, pessoal. E esse é o ponto. Eu acho que tem muita coisa que a gente ainda não sabe. E como a gente não sabe de muita coisa, a gente vai ter que valorizar os sintomas. Esse é o ponto. E a gente volta na clínica sendo soberana, né, Rodrigo? Infelizmente ou felizmente, né? A gente tem o paciente ali na nossa frente para falar, tá dando certo, tá dando errado. Olha, melhorei bastante, mas não tô ainda ideal. Aí você aumenta a dose. Olha, eu aumentei e comecei a ter um pouco de taquicardia. Aí você diminui a dose. É isso. Sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente fala assim, mas os estudos randomizados com hipotiroidismo não mostraram benefício. De fato, não mostraram. E aí vem a história da fadinha do dente. O que é essa história da fadinha do dente? É assim, o Souto descreve lá. Olha, uma criança pode fazer um estudo para saber se ela deixa um presente, um dentinho debaixo do travesseiro, quantos presentes a fadinha do dente deixa. Aí aparece um presente. Aí no segundo dia, a criança fala, opa, vai lá e deixa 2 dentinhos. Aí aparecem 2 presentes. Aí ela falou, interessante. Aí ela vai e deixa um canino e um siso lá. E aí aparece uma casa da Barbie enorme. E aí, essa criança faz um super estudo e chega numa conclusão super legal. E aí, qual que é a conclusão da história da fada dos dentes? Olha, você pode achar um monte de conclusão dessa história, desse experimento, mas você não se deu ao trabalho de saber se a fada dos dentes existe. Então, todas essas suas conclusões são invalidadas quando você descobre que a fada dos dentes não existe. Principal. Exato. E esse é o ponto dos estudos com reposição de T4 e T3, porque todas as premissas utilizadas estão erradas, ou ao menos incompleta. Parte-se do princípio que todo mundo converte T4 em T3 da mesma forma. Não é verdade. Parte-se do princípio que você tem que guiar o seu tratamento somente pelo TSH, o que não é verdade. Não é verdade. Parte-se do princípio que você repõe, por exemplo, nos estudos, a maioria dos estudos, você repõe T3, eles repõem T3 uma vez ao dia só,
sendo que a meia-vida é curtíssimo. Mesmo slow release é interessante, assim, tem pessoas que podem ficar bem comovidas, mas a maioria 2 vezes, então, né? Mesmo slow release. Tem estudo desses de T4 e T3 que eles não se deram trabalho nem de dosar o T3. E tem pacientes que os pacientes não foram randomizados adequadamente. Só mostrar aqui uma coisa para vocês, pessoal, rapidinho. É um estudo que eu queria que vocês vissem. Ó, peraí, não. Share. Então é esse aqui, ó. Pronto, tá aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Vê se dá para ver, Rodrigo, esse estudo. Tá dando para ver? Sim. Gente, isso aqui, então, é uso do T4 com T3, as combinações, é uma revisão baseada em evidência, no tratamento do hipotireoidismo, é um documento de consenso pela Sociedade Europeia de Tireoide, saiu este ano, 2021, tá? Então, quem tiver interesse de ler, o DOI tá aqui, tá? Quem sabe pegar lá no site da vida. Mas o que isso aqui fala? Que isso aqui, gente, eles fizeram uma análise de todos os estudos, esses que a gente está falando, né? E o que eles concluem, né? Eles concluem isso que nós estamos falando aqui, que existem polimorfismos, tá? Então, vou deixar aqui aberto para quem quiser tirar foto da tela. Existem polimorfismos, que é alterações genéticas, mutações específicas, características de algumas pessoas, que não vão converter bem T4 para T3. E isso tem como identificar. Então, poderia ter sido feito um estudo levando em consideração isso. Então, algumas pessoas poderiam, sim, ter muito benefício. Eles admitem isso. 2, as pessoas que estão usando doses muito altas de hormônio tiroidiano, mais do que 1,2 por quilo dia de levotiroxina, e não estão tendo melhora dos sintomas, essas pessoas também parece que se beneficiariam do T3. Também não foi visto nada disso. 3, mesmo as pessoas que tinham uma dose mais baixa, mas que sentem muito, que nem todo mundo eu dou T3, assim, tem muita gente que chega para mim, ficou boa, com temperatura boa, tudo 36,4, 36,5, 36,5 direto, sem sintoma nenhum no meu questionário, eu tenho um questionário só de tireoide, toda consulta eu faço, e assim, a pessoa tá bem. Eu vou enfiar um remédio, se ela tá bem, eu tô tratando a pessoa, não tô tratando o exame dela. Às vezes a pessoa tá jejuando demais, entrou na low carb, empolgou, começou a jejuar demais, os tríades da mulher atleta. Então a mulher tá com T3 baixo, porque tá jejuando demais, tá comendo, fazendo dieta hipocalórica, eu vou mandar ela comer, em vez de dar T3, né? Às vezes a pessoa tá com zinco baixo, selênio baixo, ferro baixo, ferritina de 5, menstruando horrores lá, e aí tireoide não tá legal porque tá faltando nutriente, então eu vou tratar a pessoa. Então, assim, tem que ter médico, né, Rodrigo? A gente não sai distribuindo T3 com a pipoca na praça. Sim. Mas existem aquelas pessoas que tá tudo certinho, e elas estão mal, cara, elas estão com depressão, engordando, colesterol alto, todos aqueles sintomas que a gente falou no começo da live, que no YouTube eu até escrevi, pus na tela, quem quiser ver depois de novo. E a gente dá o T3 e a pessoa melhora todos, assim, 90%, ela melhora rápido, né, Rodrigo? Não é aquela coisa que demora um mês para melhorar. Com 2 semanas a pessoa já está se sentindo melhor, a gente vai ajustando a dose mais para lá, mais para cá, tudo de pertinho, conversando, né? Então, assim, esse estudo falou isso, que os estudos são mal feitos, eles sugerem estudos com alguns critérios melhores, admitem que a combinação pode ser o futuro, e isso foi recentemente publicado pela Associação Europeia de Tireoide. Eu convido os médicos a lerem esse documento. Porque isso aqui não é... Eles são muito, muito humildes e muito corretos, tudo baseado em evidência, assim, eles não batem martelo, mas eles admitem que os estudos não têm como falar que o T3 faz mal, muito menos que ele não era necessário esse tempo todo. Tá? Então, eu convido vocês a dar uma olhada nisso. Né, Rodrigo? Então, a gente ficou, assim... feliz de ver que tem uma mudança de postura, e ao mesmo tempo a SBEM, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, acaba de lançar um documento dizendo exatamente o contrário, que T3 não é para dosar, que T3 não é para suplementar, que T3 faz mal, que T3 é perigoso. Então, eu queria te perguntar, qual é a sua opinião com relação a tanta discrepância de conduta, Rodrigo? Uma sociedade europeia inteira chegando num consenso com vários profissionais baseado em evidência. Eu acho que assim, os consensos e diretrizes, eles demoram muito para serem revistos, né? Por quê? Porque são feitos por pessoas, e pessoas que têm crenças, pessoas que às vezes defenderam um posicionamento por muito tempo, e é difícil, né? Às vezes você mudar um posicionamento. A gente vê isso, por exemplo, quanto tempo, por exemplo, dieta low carb, para quem tem diabetes, tem muito mais evidência, e isso ainda não está em muitas diretrizes, embora já esteja em algumas diretrizes internacionais e tal.
Eu acho que, em relação à tireoide, o grande ponto é que, em algum momento, a gente se perdeu. A gente esqueceu o paciente. Da forma que a diretriz é colocada hoje, dá para um computador tratar. É simples, né? Eu achava tão chato tireoide, hoje eu amo. Exato, porque dá para um computador, porque a gente leva em consideração só os exames. Se está normal, já era, não é da tireoide. Só que essas conclusões são feitas através de premissas erradas. E quem disse que a premissa é errada? A realidade. Esse é o ponto. Não é que alguém descobriu um novo estudo supondo uma nova premissa ou um novo mecanismo. Não. A premissa que foi proposta não reflete a realidade em vários cenários. Em vários cenários. E se não reflete em vários, pode ter em vários e diversos outros que a gente ainda não sabe. Esse é o ponto. Agora, de fato, eu acho que precisa ter estudos randomizados melhores? Eu acho que sim. Eu acho que, puxa, quanto mais estudos randomizados a gente tiver, melhor. Agora, tem 2 estudos que são muito interessantes. Um que chega à conclusão assim, olha, está na hora de a gente parar de fazer o tratamento de rebanho. É interessante esse termo que ele usa, porque é o que a gente faz hoje com as diretrizes propondo que a gente faz um tratamento de rebanho. A gente não individualiza o tratamento do hipotireoidismo, enquanto todas as doenças, e enquanto a medicina avança cada vez mais nesse sentido da gente individualizar o tratamento, levar em consideração as preferências do nosso paciente, o que ele está sentindo, o tratamento do hipotireoidismo, as diretrizes mantém um tratamento de rebanho. Então, a conclusão dele é essa: está na hora da gente parar de fazer o tratamento de rebanho. E tem um outro que é muito interessante, que ele fala nitidamente assim, olha, a gente deveria abandonar todas as evidências dos estudos randomizados atuais e utilizar outras mais recentes que demonstram que esses estudos randomizados estão completamente equivocados por causa dessa questão das premissas. E aí, pessoal, tem um ponto que é muito importante, que, veja, às vezes é difícil, de fato, você propor um tratamento se você não tiver um estudo randomizado, né, que demonstre benefício. Mas a grande diferença é o quê? A gente está usando um hormônio. Hormônio pode ter efeito adverso? Pode ter efeito adverso. Mas com T3 especificamente, a gente tem diversos estudos demonstrando que não tem esse efeito adverso. Então, esses estudos randomizados, comparando T4 com T4 mais T3, vários não demonstraram benefício, fato, mas nenhum deles demonstrou risco. Tem estudo retrospectivo de 6 anos de uso de T3, mostrando que é seguro. Tem pacientes com doenças cardíacas, pacientes com fibromialgia, paciente com depressão, tem vários estudos com obesidade. E quem tirou a tireoide? Os pacientes tireoidectomizados, tem pergunta aqui, eles se beneficiam muito, inclusive, no encontro brasileiro, no EBT, Encontro Brasileiro de Tireoide, eu acho que eu fui nesse encontro, tem anos isso, foi em 2016, foi até em Gramado, não lembro, não sei se você foi, teve uma mesa sobre isso, sobre reposição de T3 com T4 em pacientes que tiraram a tireoide toda por causa de câncer, e eles chegam à conclusão de que muitos pacientes têm benefício e melhoram o sintoma. Porque com câncer de tireoide, gente, o TSH às vezes fica abaixo de 0,5, suprimido, e as pessoas ficam com sintoma de hipotireoidismo, usando altíssimas doses de T4. Então, eles chegam a essa conclusão nessa mesa, não sei em que caminho isso se perde. E agora os profissionais falam que jamais fariam isso, porque é picaretagem. Eu acho que está na hora das pessoas começarem a estudar mais, ler não só consenso, buscar mais na literatura, igual você buscou, Rodrigo. Esses estudos que ele está falando, gente, ele que me mostrou. Só que eu tive a humildade de ler. Que eu acho que falta hoje nas pessoas humildade. Sabe, eu não quero ver, né? Não quero, tenho medo de ver, de falar que eu estava errada. Falta isso, humildade no médico hoje. Ouvir o doente e humildade. E não precisa ser picareta para escrever fórmula com 1000 coisas para emagrecer. Não é disso que nós estamos falando aqui, gente. Vocês estão vendo que a gente está trazendo até um consenso baseado em evidência da Sociedade Europeia, recente, saiu agora. Então, assim, isso está sendo rediscutido em larga escala. A Fernanda apontou um negócio muito interessante, que o T3 é muito delicado de se manipular. É verdade. É verdade, eu acho que esse é um ponto muito ruim, né? E talvez a gente ainda não tenha T3 liberado ainda por causa das diretrizes, por causa das sociedades médicas brasileiras, porque nos Estados Unidos dá para você comprar sem ser manipulado, ó, embora ainda não com várias doses, tem uma série de controvérsias. Mas, veja, se você optar por uma farmácia de manipulação de confiança,
o risco é muito, muito baixo. E aí vale ressaltar o seguinte, ano passado foi publicado um estudo que foi avaliar a quantidade de insulina que tem nos frasquinhos e canetas de insulina nas farmácias americanas. E tem uma padronização lá que tem que ter 95 unidades por ml. E variou de 13 até 94. Nenhuma tinha a quantidade que deveria ter. Entendeu? Então, veja, até para o que não é manipulado, é difícil, né? Aí fala, mas tem relato de pessoas que morreram com T3. Tem, e a maioria é o quê? Tentativa de suicídio ou manipulação errada. Mas veja que tem vários estudos relatados de pessoas que se suicidaram usando insulina também. Isso não impede o uso da insulina. Isso só faz com que você tenha que usar com segurança. Olha, tem risco de antidepressivo também, o pessoal adora se suicidar com antidepressivo. Vamos tomar cuidado, tem que começar com doses baixas, tá? Agora, o cuidado do outro extremo é o quê, pessoal? Da mesma forma que a diretriz hoje manda você tratar só baseado em exames, não dá para você repor T3 só baseado por exames. Isso é um erro também. Então, assim, você repor T3 para manter um T3 mais alto, porque você está se baseando que quem tem T3 mais baixo morre mais. Então, eu vou repor para manter ele mais alto. Não tem absolutamente nenhuma evidência que isso seja real. Entende? Então, tem dois... Quando eu reponho algo para prevenir morte, para eu diminuir a incidência de alguma doença no futuro, isso obrigatoriamente você precisa ter um estudo randomizado, porque não tem como você prever isso no longo prazo. É impossível, você vai ter que ter um estudo randomizado, grande, para demonstrar, porque a lógica pode ser ótima, mas ela não corresponde à realidade. Mas aqui, quando a gente fala de sintomas, alguém que está ali na tua frente, a pessoa está na tua frente, o seu desfecho é imediato, é igual a gente... Você vai ter controle, meus pacientes têm meu celular. Isso, a pessoa está com sintoma, você dá e vê se melhorou ou não, você aumenta a dose, você diminui a dose, por quê? Porque é seguro. Os estudos demonstram que é seguro, mesmo em quem não tem hipotireoidismo e quem tem hipotireoidismo mais ainda, né? E aí, olha que interessante. Por outro lado, os estudos só com T4, eles mostram que as pessoas não normalizam o LDL, as pessoas não normalizam a taxa metabólica basal, as pessoas não normalizam a SHBG. A temperatura. A SHBG é o hormônio ligador de hormônio sexual, gente. Às vezes está com a testosterona baixa, livre, porque o SHBG está alto, porque está com o hipotireoidismo maltratado, porque não está dando T3, entendeu? A complexidade do negócio, influencia em tudo. E mais, hein? Quem tem hipotireoidismo tem maior risco de doença cardiovascular. Quem usa só T4 não normaliza esse risco. Significa que usar T3 normaliza? Não estou falando isso. Mas é só para mostrar que o tratamento isolado com T4 não corrige os poucos marcadores que a gente tem do ponto de vista laboratorial de ação do T3. Esse é o ponto. E aí, a pergunta é, puxa vida, se o seu paciente tem... Eu não estou nem falando do paciente que não tem hipotireoidismo, hein? Estou falando do que tem, né? Que tem, tá bom? Porque tem um monte que nem tem diagnóstico, que repõe e melhora. Mas imagina que o seu paciente tem diagnóstico de hipotireoidismo. Ele está sintomático, a qualidade de vida dele é horrível, ele tem todos os sintomas, ele está depressivo, ele acorda cansado, ele é constipado, ele tem intolerância ao frio. Qual que é a justificativa que você tem para você não prescrever, né? Não fazer um teste terapêutico? A Tereza perguntou aqui, será que eu preciso de T3? Pessoal, o paciente, por exemplo, meus pacientes, a Tereza é meu paciente. Se você está usando T4, tá ótimo. Tô boa, tô super bem, tô tranquila, seu T3 está no limite superior, sua temperatura tá boa, não precisa. Ah, de repente, o hipotireoidismo pode evoluir. Aqui eles estão perguntando se vale a pena acompanhar anti-TPO, Rodrigo. Vou te fazer umas perguntas aqui, tá? Que eu coletei aqui da audiência. Eu vou soltar aqui, eu queria saber o que você faz, vou falar o que eu faço, mas queria saber a sua opinião. Primeira pergunta, você manipula o T4 junto com o T3 ou você manipula só o T3? Só o T3. Eu também, por quê? Porque eu não vou fazer o paciente correr mais um risco da manipulação. Esse é o ponto. Exatamente. Não faz sentido, né? A gente tem essa... Agora, você acha normal a pessoa ficar mudando de T4, de marca de T4, ou você pede para ficar sempre na mesma marca? Geralmente eu peço para ficar na mesma marca, porque tem variação. Inclusive da a bioequivalência também tem variação. Então eu peço, não tenho preferência por nenhuma. Aquele tal, eu falo, fique nessa, né? E às vezes troca, tá? Esse é um ponto. Eu não gosto de manipular junto também, porque geralmente eu faço com T3 de forma de liberação prolongada.
segundo é que para o ajuste da dose é mais fácil se tiver separado, né? Se você tiver que Bem melhor. é mais fácil diminuir o risco. Tudo que puder diminuir o risco, eu diminuo, né? Então, geralmente eu faço separado. E alguém falou de controlar anti-TPO, eu controlo, eu doso, eu mudo a dieta, eu vejo se diminui, eu faço tudo, porque eu não acho que é normal alguém ter isso nas alturas. 1.300, né? Nada a ver com a história aqui, mas eu tenho paciente que começa com 1.300, mas assim, tem gente que está com 1.300 há 10 anos, não é tão fácil diminuir, não quer dizer que não é tão fácil, não, é super difícil, mas eu vou mudando a dieta, ver se tem alguma coisa. Eu acredito muito, embora também estudos muito, são estudos mais iniciais, baseados em mecanismos, mas que existe uma relação entre intestino, doenças autoimunes e com a dieta horrível que a gente consome nos últimos 50 anos. Então, de certa forma, eu tento mudar isso. E muito da doença de Hashimoto, né, não é uma doença que fica só na tireoide. Ela tem manifestações aí, então, às vezes a pessoa tem esses brain fog e tal, de ficar meio lesa. Memória, ficar meio lesado. E isso é da doença de Hashimoto em si, e não necessariamente da falta de hormônio tiroidiano. Tem encefalite de Hashimoto? Sim. Eu já vi um caso, ele vai ter uma encefalite, que é uma inflamação cerebral causada pelo Hashimoto. Às vezes a pessoa nem tem TSH alterado, mas tem anti-TPO em níveis altíssimos. Parece a doença da vaca louca, dá até convulsão, altera o eletroencefalograma, e é Hashimoto. Então tem muito... Eu acho que é um tema muito bacana, é uma das doenças mais intrigantes e mais complexas, eu acho, porque os sintomas são muito variados, você precisa ter uma relação muito próxima com o seu paciente, ele precisa confiar. E eu sou muito claro, hein? Eu explico tudo, esse exemplo da fábrica, a maioria das vezes eu explico para o meu paciente, eu falo, vamos fazer um teste terapêutico. Você está há 5, 10 anos com sintomas, vamos repor T3, vamos ver como é que você fica? Reponho, não deu certo, eu tiro. Não tem problema nenhum, pessoal. Isso é feito com inúmeras. Quantas vezes não troca remédio do diabetes, da depressão, Troca, tenta, faz o teste, porque se melhorar... mas aí pode ser efeito placebo. Pode ser, mas eu digo para você, é difícil. Só não manipule sem receita médica em qualquer farmácia, pelo amor de Deus. Porque esse paciente... E é o slow release, tá? Esse paciente com sintomas de hipotireoidismo, geralmente é o quê? É um paciente que está há 10 anos com sintoma. Ele já fez tudo e não melhora. Entendeu? E junto com isso vai a mudança do estilo de vida. Tem paciente, Gena, que às vezes eu entro com T3, ele melhora. Às vezes é aquilo que ele precisa. Aí ele muda todo o estilo de vida e depois eu tiro. Porque eu acho que eu tenho paciente que o T3 começa a subir. A pessoa que está obesa ou muito inflamada, eu entro com low carb, paleo, né? Tiro tudo de grãos, de ômega 6. Isso aconteceu comigo já, do paciente melhorar e conseguir tirar o T3 e usar a dose mais baixa de T4 que eu usava antes. Agora, isso que a Ana está perguntando, muita gente vem consultar comigo, doutor, eu vim aqui para você tirar meu remédio. Então, eu queria explicar isso para vocês, pessoal, que se a pessoa tem o hipotireoidismo há anos, milhões de anos, tá? Anti-TPO é um anticorpo que destrói a tireoperoxidase, que é uma enzima importante na formação do hormônio tireoidiano. Se você tem essa enzima de 1.300 há mais de 10 anos, você vai olhar sua tireoide, você palpa, tá toda granular, fininha, já destruiu muito a tireoide, dificilmente vai tirar seu remédio. Tá? O que aconteceu comigo, por exemplo, eu tive uma tireoidite, inclusive com TRAB positivo e anti-TPO positivo, com taquicardia, chegaram a indicar iodo para mim, só a ultrassom que o Bernardo fez aqui em Belo Horizonte, que é o cara top de Minas aqui, o Bernardo Lopes, ele falou, Jane, isso não é Graves, isso é Hashimoto, não faz iodo radioativo, eu não fiz, mudei minha dieta e eu reverti, mas foi assim, no ponto, foi imediato, eu iniciei ali a low carb, e com 30 dias eu melhorei, depois de uns 3 meses, o anticorpo sumiu, nunca mais voltou. E até hoje eu estou sem medicação. Então, mas se você tem há muitos anos, vocês não podem achar, se já destruiu a tireoide, né? Igual o diabetes tipo 1. Se já destruiu o pâncreas com anticorpo, já tem muito tempo, dificilmente você vai voltar tudo e ficar sem remédio para sempre, né, Rodrigo? E lembrando que do Hashimoto, uma das manifestações é na tireoide. Isso não significa que você não possa tentar alternativas, por mais que ainda baseadas muitos em mecanismos e tal, mas para controlar a doença em si, né? A autoimunidade, que é uma coisa que a medicina não sabe ainda tratar a doença autoimune.
Ou a gente suprime o corpo com uma bomba de corticoide de imunossupressor, que dá para fazer às vezes, ou a gente fala, não tem nada para fazer, fica tranquilo. Por quê? Porque a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Mas eu acredito muito nessa parte da alimentação, enfim, vejo melhora dos pacientes, mas aí é diferente, não é que não são evidências científicas robustas, são evidências que tem, mas acho que a gente ainda tem muito para evoluir nessa área aí de doenças autoimunes. É um campo muito bacana que eu acho que vai crescer nos próximos anos. Uma coisa que eu queria te perguntar, as pessoas estão perguntando aqui se você dá Lugol para todo mundo. Não dou. Eu não dou para quase ninguém. Quer dizer, eu não dou para ninguém. Eu tenho um paciente que toma, porque ele já chegou tomando e disse que a vida mudou depois que tomou. Era uma dose baixa, eu dosei iodura, estava normal, que é o iodo na urina, e mantive. Mas eu como tanto sal iodado, eu como tantas coisas que tem iodo. As pessoas acham que tem que tirar brócolis, que tem que tirar todas as crucíferas só porque tem hipotiroidismo, né? Porque tem iodo, as pessoas acham que vai atrapalhar alguma coisa. Eu não tiro alimento nenhum. É melhor, Exatamente. Eu faço uma dieta limpa de comida processada. Se a pessoa está obesa, eu faço low carb. Se a pessoa está magra, eu faço paleo. Mas, assim, e quando é uma doença muito autoimune, a pessoa tem várias outras doenças autoimunes, ficaria para uma outra live, mas eu uso LDN também, que é a naltrexona em baixa dose em algumas pessoas, junto com uma dieta anti-inflamatória, cúrcuma, né? Aí vai aquelas coisas que a gente usa, né, Rodrigo, assim, off-label de medicina integrativa que a gente gosta de estudar. Eu e o Rodrigo somos extremamente curiosos e a gente gosta de futucar, né? Graças a Deus foi assim que a gente saiu da caixa. E eu acho que qualquer médico que assistir uma live dessas e pegar esse consenso para ler, por exemplo, pode se surpreender, né? E ninguém é dono da verdade aqui, né, Rodrigo? A gente, na verdade, a gente fala, essa é a minha opinião, essa é a minha conduta, mas está baseada em estudos científicos de revistas conceituadas, bem feitos. Eu acho que isso é importante quando a gente está aqui falando, a gente não está vomitando um monte de coisa que a gente acha, deixa de achar. Concordo. E eu nem sei, assim, eu acho que a gente ainda não sabe muita coisa, infelizmente, porque não tem nenhum marcador preciso do T3. Acho que quando tiver esse marcador, vai ser mais fácil quando a gente conseguir detectar esses polimorfismos que a Janaína mencionou, vai ser ainda mais fácil para a gente conseguir inferir quem converte bem, quem converte mal, né? A questão, pessoal, mais importante é o quê? A base do tratamento acaba sendo a mudança do estilo de vida. E isso vocês não dependem de nenhum médico para fazer, né? Então, parece um negócio, mas isso todo mundo fala isso, mas é porque isso é muito importante, entendeu? Se você tem uma alimentação que é péssima, você come só alimentos ultraprocessados, você dorme mal, você não faz atividade física, você é uma pessoa que vive estressada, você pode repor o T3 que for, você vai continuar cansada, porque também não é um milagre. É como você colocar uma boa gasolina num carro horrível, entendeu? Ou você colocar um óleozinho, sendo que você está colocando água de combustível para o teu carro, não vai funcionar. Então, a base do tratamento é isso, porque às vezes eu vejo, mas eu estou assim, assado, eu falo, mas como é que é a alimentação? Né? Às vezes perguntam, não, eu como muito mal, eu durmo muito mal. Então, se preocupa com isso primeiro, porque provavelmente você mudando isso, muito dos seus sintomas vão melhorar. Pode ser que você precise repor T3 depois? Pode. Tem aquele caso que eu falei, né, no meio da live, às vezes eu reponho até para a pessoa ter uma energia para conseguir mudar, às vezes eu faço isso, né, quando eu acho que que faz sentido. Mas a base do tratamento de qualquer uma dessas doenças acaba sendo a mudança do estilo de vida, por mais que seja algo trivial que todo mundo fala, mas é porque funciona de fato. Acho que a gente respondeu quase todas as perguntas, né, gente? Foi. A Leila tá falando aqui que cúrcuma é ruim para quem tem nódula tireoide. Eu tô falando besteira, não tem isso não. Tá? Não existe isso não, gente. Gente, cúrcuma é um dos alimentos funcionais melhores. Ele tem evidência em estudo de câncer, de Alzheimer, de doenças autoimunes. Tá? Na artrite reumatoide tem estudo mostrando que ele se equipara a diclofenaco em termos de resultado na dor. Não tenho medo de cúrcuma, não. Tenho medo do açúcar, dos corantes amarelos, da comida processada, né? Nós temos que parar aqui. O flúor é interessante, né, gente? O flúor é uma conversa, assim, as amálgamas, o flúor, que a gente tem que ter uma live só disso. Eu li uns artigos esses dias sobre amálgama e tireoide. Vou te mandar, não sei se eu te mandei. Tem muita coisa interessante, né? Eu gosto sempre de tirar o elefante da sala.
já contei essa história para você? Não. Conta aí. Mas acho que vale para as pessoas. Vai, a última história, pessoal, para terminar, tá? Conta aí. Tinha uma pessoa que queria dar uma festa na casa dela. E aí ela olhou o tamanho da sala e falou: meu Deus, não vai dar para receber ninguém. Porque ela olhou, tinha um elefante sentado no sofá e tinha um monte de formiguinha. Ela falou: não vai ter espaço. E ela passou a semana inteira, mas ela tirou tudo que é formiga, parecia uma formiguinha, ela tirava e jogava e guardava e colocava, e ela, tirou tudo que é formiguinha, tudo que é formiguinha. Aí chegou no dia da festa, chegou o primeiro convidado, não entrou ninguém. Por quê? Porque o elefante estava lá na sala ainda, tá? E isso eu falo em relação ao quê? Em qualquer doença, pessoal. Perda de peso, vai fazer jejum, tratamento da tireoide, assim. Tem um elefante que é muito mais importante do que a cúrcuma, dar ou não dar, que é muito mais importante do que qualquer coisa, o que quebra jejum ou não, que é essa mudança gritante do estilo de vida, entendeu? Que é você ter como base... comer direito. Exato, é você ter como base comida de verdade, não alimentos ultraprocessados, é você ter uma boa ingesta de proteína no dia, é você diminuir a quantidade de açúcar, de farináceos. Isso é a base do trail elefante. Se preocupe com isso antes de saber se você precisa, né, ir num médico que vai te dar determinado. Porque enquanto você não tirar esse elefante, você pode fazer o que for de formiguinha, que provavelmente você não vai ter nenhum resultado. Ou se tiver, vai ser um resultado muito pouco expressivo. Tudo se resume, gente, em comer comida de verdade, fazer exercício, dormir bem, manejo de estresse emocional. É isso aí, pessoal. É tão simples, né? É simples. É simples, não necessariamente fácil, né? A gente sabe fácil, que mudar. É simples, né? A resposta é simples. Mas é simples, de fato. Gente, vai ficar gravada essa live histórica aqui. Eu queria falar mais 3 horas com esse gigante que eu admiro, assim, muito. Mas a gente tem que encerrar. Ai, que tristeza. Né? Obrigado, mas eu acho que foi bacana, né, Rodrigo? Foi. A admiração é recíproca. Você sabe que eu aprendo muito com você. E vamos combinar outras, né? Tem muitos temas aí para a gente discutir. Pode sugerir. Você sugere, a gente marca. Vai ser um prazer todo meu. Pessoal, aqui você vê que tem 200 pessoas, 370. O tempo inteiro, no mínimo 550 pessoas assistindo nossa live. Eu agradeço de coração, viu, pessoal? A participação, a constância, né? Que as pessoas entram e saem, né? Finge que tá lá e sai fora. Não, o pessoal ficou, assistiu, participou. Desculpem se a gente não respondeu todas as perguntas, mas a gente tinha que falar isso tudo que a gente falou. Era muito importante falar isso tudo que a gente falou. De nos posicionarmos publicamente, mostrando a evidência que existe, a argumentação coerente que nós temos, né? E por sermos especialistas, né? Eu acho que é forte a gente falar isso, a gente se posicionar, para vocês também terem uma clareza no que a gente pensa e por que a gente pensa assim, né? Se despede aí, Rodrigo. Nada, obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado, Janaína. Tenham bom senso, os médicos, nutricionistas que estão ouvindo, assim como não é certo nunca prescrever, não significa que sempre você tem que prescrever. Existem algumas evidências, outras não. Então, eu acho que o caminho do bom senso é um ótimo caminho na medicina, né? E valorizar o que acredite no seu paciente, porque ele está ali falando para você. Se o médico não acreditar nele, quem vai acreditar? Né? Então, valorize os sintomas do seu paciente. Eu acho que essa é a grande mensagem aí. Porque os sintomas, eles refletem a realidade. Os exames, eles podem ser marcadores ali, mas são baseados em premissas, mecanismos, que, no caso do hipotireoidismo, já se demonstraram erradas ou, ao menos, incompletas. Obrigado novamente, Janaína, Gente, curte a live aí. O prazer é todo meu. Curtam a live, tá, pessoal? Aqui no YouTube. Por favor, quem tá no Instagram, vai lá no YouTube curtir a live. E compartilhe, porque agora tá no YouTube, vocês conseguem compartilhar pelo WhatsApp, para quem precisa ouvir isso. Tá bom? Um grande beijo, muito obrigada de novo, Rodrigo. Então, vamos combinar a próxima. Então, tchau, pessoal. Beijo. Beijo.